Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal Terra Plana Além do Domo. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Eu sou o Simão, temos aqui a Bia com a gente. Olá pessoal. E um novo integrante também, a Wanda. Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam gostando dos nossos vídeos. É trabalhoso fazê-los, demoramos muito para produzi-los, para que vocês gostem, para você para abrir a mente de todos nós, né? E para fazer parte da nossa casa. Vocês são parte da nossa casa, entenderam? E a opinião de vocês também é importante. Então, tem um comentário, a parte do comentário aberto. Vocês podem fazer as perguntas de vocês. Vocês podem tirar uma dúvida. Podem escrever lá, sem problema. A gente vai olhar, a gente vai prestar atenção. Se tiver alguma pergunta, a gente vai juntar umas perguntas. Vai fazer outro vídeo esclarecedor. Então, pessoal, espero que vocês estejam gostando. Se quiserem dar uma opinião, podem dar. Então, o assunto de hoje vai ser bem da hora hoje, tá bom, pessoal? Então, antes de a gente começar o assunto de hoje, só deixa eu agradecer rapidinho os nossos parceiros, que são nossos amigos, tá bom? Que seriam o Terra Plano SA do Sniper One, Ciência Natural do Juca, Mistérios e Curiosidades do Leon e o Milênio. Então, pessoal, obrigada pela força. Espero que vocês também estejam gostando. E, pessoal, quem não conhece esses canais, vão lá nos canais deles, assistam os vídeos, deixem um like, se inscrevam lá. E também não esqueçam, deixem o nosso like e também se inscrevam no nosso canal. E sejam bem-vindos. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então a gente já pode começar, mas antes, Adabian, tudo bem? Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem, todos Fabiano? bem-vindos. Temos aqui a nova membra, ou membro, não sei como dizer, a Wanda, seja bem-vinda. Obrigada. Olá Simão, tudo Olá, bem? tudo bem? Tamo junto aí. Mais uma. Tudo bem, Bia? Tudo, e você? Tudo bem. Pessoal, hoje a gente tem algumas perguntas aí, não é isso, Bia? Sobre o assunto que você nos traz hoje. Umas perguntas aí que eu tô sabendo. Então, as perguntas, Sim. né, dos nossos amigos, né, eles são sobre o Sol. Sobre o Sol. Eles querem saber um pouquinho mais sobre o Sol, que eu acho que não tá tendo muita informação sobre o Sol. Então, Wanda e Simão, Bia e a todos que estão nos acompanhando, vamos falar um pouco sobre o Sol. Os nossos amigos, os espaciais, eles dizem que o Sol é uma estrutura circular com um núcleo. Eles dizem também que o tamanho do Sol é muito menor do que os que nos dizem por aí, viu, pessoal? Dizem também, que eu acho que é o que todos os terraplanistas vão amar, eles garantem que o Sol está abaixo do domo. Galera, até os espaciais confirmam que a Terra é plana. É isso aí, pessoal. Até eles, hein? Meus amigos, essas informações são de inteligências superiores Primeira mão. em primeira mão para vocês. Vamos agradecer aí aos nossos amigos espaciais que nos dizem ainda também que o Sol ele não é quente como parece. Para dizer a verdade, o Sol é frio. Como assim, frio? Frio. O Sol tem um núcleo e aquela parte circular, vamos dizer assim, é um plasma crioplasmático, ou seja, o Sol numa temperatura máxima 70, 60 graus. Se a gente pudesse pisar na superfície do Sol, o Sol gira em torno de 36 a 37 graus Celsius. Mas como ele pode ser gelado, se ele consegue transmitir essa energia, a gente sentir ele bem quente? Você já respondeu, a própria energia. É a energia, você não vai se queimar no Sol. Muito pelo contrário, o Sol ele é crioplasmático. Você sabe o que é, né, Simão? Crioplasmático É frio. e é isso que ele é.
totalmente frio. Ou seja, esta é a Terra plana que tanto nos engana. Realmente, Dabian, eu vi o vídeo lá do Sniper, o vídeo do Sol, realmente puxando o alvo, puxando para dentro. O Sol é um grande portal dimensional. Certo, Simão? Um portal? Mas um portal dimensional? Mas ele leva pra algum lugar? Com certeza. Vai Mas pra esse é um assunto, Bia, para um outro vídeo, né? Vamos nos prendermos a Então tá pequenas bom. informações. Eu vou passar mais uma informação. Próximo do Sol, o planeta mais próximo do Sol, na órbita do Sol, qual é? Dizem que é Mercúrio. Mercúrio. É, Mercúrio. Sim, mas os espaciais garantem que existe um outro planeta muito menor que orbita bem próximo, mais próximo ainda do que Mercúrio, E por que a gente não consegue ver? porque ainda não é o momento, mas a humanidade ainda, Eu ouvi falar que não é ainda a hora de ser descoberto. no momento certo, ele será revelado. E o nome desse planeta é Missal. Ele vai sentido anti-horário, ao contrário do Sol. Ele passa bem próximo desse plasma, né? Esse crio plasmático do Sol, quicando, vamos dizer assim, batendo no Sol. Você vê aquelas manchas solares e ele faz até explosões quando ele bate, porque ele carrega boa massa de crio plasmático junto com ele, daquela redoma, daquela claridade. E é isso que poderemos falar nesse momento a respeito do Sol para todos que nos acompanham aqui no canal. Então só não é aquela coisa que eles falam, né? Uma bola de fogo imensa, cheia de explosões, com todo aquele frufru que eles falam. Não. Não é. É que a ciência, ela fala isso por causa das cores de fogo, né? Eles dizem que tem aquela temperatura termonuclear, né? Imagina. Não. É que eles não conseguem desmantelar essas teorias que são anteriores. Tipo que o Sol é imenso. Eles não conseguem desmontar essas ideias. Afinal de contas, uma nova teoria não pode ser desmantelada assim tão rapidamente, né? Teriam que fazer uma investigação e aí depois desfazer essa teoria. Mas a gente sabe, né? A ciência só modifica a teoria que eles querem. Afinal, a ciência, tudo que pertence à ciência só existe no manual. E se o Sol fosse do tamanho como eles dizem, o espaço seria todo iluminado, não é verdade? Tem sentido. Não é verdade? Tem Seria sentido. sempre dia. Seria sempre dia. Então nem existiria nem lua, então, nem noite, Não. nada. Então o Sol ele tem um crio plasmático, que é frio, que esse plasma que gera energia e exala, vamos dizer assim, nos dá essa luminescência. O Sol ele é bem menor do que nós imaginamos. Então, Dabian, a gente tem mais uma perguntinha também pra fazer de um outro amigo nosso. Eles querem saber mais Ok. sobre o anjo. Que anjo? Esses anjos que... Não é o ET Bilu não, né? Não. Porque o ET Bilu não existe, hein? Aquilo lá é uma o ET grande... Bilu não. É uma grande palhaçada aquilo lá, hein? Os anjos caídos. Esses anjos que todo mundo fizeram a gente acreditar, né? Esses anjos angelicais, esses anjos bonitinhos. Loiros, olhos loirinhos, azuis. que vem e protege a gente. Esses anjinhos aí. Os anjos. É. Os anjos da guarda. Tá certo. Você sabe que essa é uma questão importante, né, Bia? Como É? assim É importante? uma questão importante, ó. A questão que vai ser abordada aqui é de grande importância. Vamos falar sobre esses seres angelicais, então, esses seres espirituais que são criaturas siderais e que são viventes no universo espiritual. São viventes no universo espiritual, nos 7 reinos da criação do Criador. Simão, Que seriam aquele, até realmente a gente já postamos uma imagem em nossos vídeos, de um triângulo que mostra essas 7 dimensões, como essa desde Yaon
Aí vem seguindo Bi, Kalá, Dan, Elai, Fi e Gi. Exatamente, aqui nos vídeos você pode ver essa imagem. Vou até pedir para vocês colocarem os slides aqui, porque é em toda a criação, por dentro de toda a criação, que os seres siderais, essas criaturas, os anjos, os Ililus, trabalham na obra do Criador. E para ficar bem claro, na visão dos espaciais, é bem diferente a visão que eles têm sobre esses seres. Eles nos passam que esses seres não são como são apresentados aqui na terceira dimensão. A gente aqui na terceira dimensão, encarnado na matéria, nessa grande prisão, a gente tem a visão desses seres como pictografias. Essas criaturas, quando elas começaram a se revelarem a certos seres nessa dimensão, antes de estarmos neste mundo em que nos encontramos, mas sim na Terra primitiva, esses seres entraram em contato, se contataram com a humanidade, de certa maneira. É claro que depois, com o tempo, eles foram se afastando e tirando toda a história, que é a nossa história, a história da humanidade, da Terra. Eles vêm antes da Idade Média. Eles vieram e estiveram conosco. As criaturas hoje são representadas como anjos que possuem asas, mas esses seres não possuem asas. E é uma situação muito complexa o que a gente tem a respeito e sabe sobre essa... É muito complexo falar sobre isso. Para isso a gente precisaria de falar sobre o tronco central do reino humano. Mas o que podemos deixar acrescentados aqui sobre a pergunta é que esses seres têm uma natureza diferente da nossa e eles não são como nós, assim, separados, ou seja, assexuados. Eles não têm essa separação, né? Eles são bem diferentes. Eles são, como eu poderia dizer assim, hermafroditas. São seres que eles têm as duas polaridades integradas, né, no mesmo corpo. Eles não são assexuados. Por exemplo, o macho e fêmea, eles são hermafroditas, são seres angélicos e andrógenos. Nós, na nossa evolução, quando descemos das regiões onde somos pura vibração, que também somos seres hermafroditas nessas dimensões, nós nos separamos, ou seja, assexuamos o polo positivo para o polo feminino. No nosso caso, na nossa evolução, o polo positivo toma um corpo feminino e o polo negativo toma um corpo masculino. E isso nos torna amaianos, ou seja, separados. No caso desses seres que são hermafroditas, e vão ser, e alguns já são seres andrógenos, isso é muito diferente. E isso é uma coisa que pertence à linha central, do tronco central, que são os biotipos característicos, e eles não têm ligação genética e biológica. As criaturas que estão em outros troncos e outros reinos, sim, eles passam por essa separação. Esses anjos, eles são anjos, Ililus, são seres completos na equação humana. Eles não têm uma função absolutamente como a nossa. São seres incríveis e inacreditáveis. É justamente isso que nós, seres humanos aqui, amaianos, precisamos de reconhecer. Entre todos nós, as criaturas humanas que estão envolvidas nesse processo, nós temos que reconhecer isso. Temos que reconhecer que os anjos, eles acompanham os indivíduos que têm a capacidade, prestem bem atenção, eles acompanham as pessoas que têm a capacidade e a potencialidade
de que um dia estas pessoas possam dar origem a um outro universo. Então veja assim, a função desses seres é acompanhar os seres humanos que têm a potencialidade de futuramente encarnar em outra região, em outra dimensão e criarem um novo universo. Essa é uma função específica desses seres angelicais. Segundo os espaciais, o universo espiritual, pessoal, presta bem atenção, tá? Universo espiritual. Não é o universo da NASA, não, tá? É um universo onde a centelha divina, a nossa mônada, a nossa centelha divina está, né? Veio e irá retornar, tá certo? Existe no universo a decisão de um casal, ou seja, de um casal primordial para a construção desse novo universo. E os anjos fazem esse trabalho como mensageiros para esse casal hermafrodita preparar esse novo universo. Então essas pessoas que estão mais aptas a essa potencialidade, esses seres angelicais nos acompanham e passam mensagem. Por isso que os anjos são mensageiros. Esta sim é a função completa, né, e complexa dos anjos em todo o universo. Os anjos zelam por essas pessoas que têm esse potencial, ou seja, essa estrutura espetacular sendo criada dentro do ser espiritual encarnado. É isso que nós poderíamos dizer sobre essa gama e ampla história sobre os anjos, Bia. Espero que os irmãos tenham acompanhado bem esse raciocínio. Se for o caso, volte o vídeo, escute com calma. É difícil dizer essas palavras porque a gente está canalizando e as palavras não vêm em português. Elas são feitas de uma maneira diferenciada. Isso requer energia e gasto mental, psico, astral e físico. Então voltem o vídeo se ficou alguma dúvida e analisem com calma todas as questões que eu abordei aqui a respeito dos anjos. E só para completar essa conversa, volta lá no áudio do Sol, quando eu disse sobre aquele portal dimensional que foi gravado, como diz a nossa querida Wanda, sugando algo. E aí vocês fechem os dois lados da moeda. Quem são essas criaturas excelsas que estão no Sol, que nos iluminam e nos protegem? Vocês vão ter a resposta sobre o Sol. Aí, Adabian, Pera aí. Me explica a história dos polos positivos e polo do polo positivo. negativo. Isso significa que seria que o negativo, ele vai, vamos pôr esse termo, encarnar como masculino, e o positivo feminino. Isso significa que seria uma alma gêmea? Então isso parece que está querendo dizer que existe uma outra pessoa com a mesma essência que a minha? É a alma gêmea. Esta é a alma gêmea. Essa separação é o que faz nós termos as contrapartes para termos o equilíbrio das coisas. Então, por isso que a separação, porque a gente tem um equilíbrio para que as coisas continuem em evolução. É assim que é feito dentro do reino espiritual. E como a gente vai saber que aquela outra pessoa é nosso outro lado? Por compatibilidade. É como você vê uma pessoa na rua. Quando você encontra uma pessoa na rua que você nunca viu, mas a sua centelha, ao ver aquela mônada, que é aquele ser encarnado, ela se identifica automaticamente. Então você tem aquele feedback direto. Às vezes isso acontece, às vezes demora para acontecer, né? A pessoa tá do lado, estão juntos, mesmo assim,
demoram para os dois se reconhecerem. É a né? informação, isso chama-se troca de informação, né? Os quarks, entende? Eles trocam a informação. E aí você reconhece a pessoa. É assim não só com um casal, né? Com um casal, no caso, a alma gêmea, Sim. mas também com as pessoas na rua. Quando você fala, não fica a cara daquela pessoa. Pô, eu me simpatizei com essa pessoa. Porque são da mesma mônada. E as ionas, elas trocam as informações antes mesmo das pessoas fisicamente olharem umas para as outras. É assim que funciona o processo. A Terra plana vai muito além da matéria. É muito além da matéria. Pode perguntar. Nossa, Dabian. Desculpa, mas é tanta informação que eu até buguei. Tá bugada, Bia? Tô bugada. Pessoal, voltem o vídeo desde o início. Ouçam a parte do Sol, a parte dos anjos. E aí vocês vão fechar todo o quadro, tá certo? É importante que vocês recebam a informação e façam esse salto. Desde que a informação ela entre dentro de vocês, sem discórdia, sem intrigas ou conceitos, tá certo? Eu garanto para vocês que vai ser uma experiência espetacular, porque vocês vão começar a notar que a nossa origem vai muito além do que parece ser, tá certo? Quando a informação entra dentro do ser e ativa, é inacreditável. O salto é imenso. Vocês podem avançar muito, porque a consciência ela vem de forma clara e objetiva. Querendo ou não, quando a gente vai tendo informações, querendo ou não, acho que automaticamente, né, a nossa cabeça, ela vai abrindo mais, vai aparecendo até mais informações que a gente nem sabia que a gente tinha. Isso vai até acrescentando mais e mais, a gente vai conseguindo evoluir mais ainda para a gente poder ter esse salto, Crescer, né? exatamente, crescer. Aqui é o crescimento, né? Então a gente precisa de o ter desbloqueio mental. um desbloqueamento, exatamente, desbloquear a nossa consciência para que a gente avance para a nossa essência real, tá certo? E dessa maneira nós vamos vendo a vida diferente, as pessoas diferentes, fazendo uma leitura diferente sobre a dimensão que nós estamos, e isso vai despertando gradualmente dentro de nós, mas não pode haver conflito. Tem que ser uma coisa muito tranquila e natural. Então, como você disse, Wanda, muita meditação, muita reflexão, né? Para poder escanear mesmo nessa leitura energética daqui para frente, tá bom, pessoal? Dabian, vou fazer uma pergunta. Os Elilins, Eliluz. Sim. Sim. Eles são os Nefelins? Não, eles não são nefelins. Qual é a diferença entre Nefelins é que são a centelha. A centelha, a mônada, as ionas, a constituição das células, o tecido, o crescimento. Isso tudo tem a ver com o tronco central. O tronco central do reino humano. E eu acredito que hoje, ainda sendo o quarto vídeo, é isso, Bia? Quarto vídeo. É o quarto vídeo. É muito cedo de abordar a isso. Então vamos dizer assim para ficar fácil. São seres totalmente diferentes. Sim. Mas na concepção primitiva dos seres humanos, são anjos. São todos anjos, tá certo? Certo. Então, Adabian, eu sei que o seu tempo está acabando. Bia, vamos para a última pergunta? Vamos. Então, Adabian, a pergunta seria sobre os ETs, os seres espaciais. Sim, Bia. Eles viajam dentro desse lado espiritual, astral? No universo No espiritual, universo, exatamente. na criação, Isso, pelos universos. O exatamente. sétimo céu, Sexto céu, Quinto céu. o quarto céu. isso é meio complicado, mas
é um conceito um pouco diferente a nossa concepção a respeito dessas coisas. Essas coisas têm que ser modificadas nesse mundo tridimensional. Então, meus amados amigos terraplanistas, vamos atentar aí a pergunta que a internauta fez e vamos lá para a resposta. O pessoal pergunta assim pro ET, né? Vamos conversar aqui, quer ver? Vou chamar a Wanda. A pessoa chega pro ET e pergunta assim, de onde você veio? O ET fica sem saber assim o que responder, sabe? Ele fica tipo meio que perdido, de onde você veio, sabe? Aí o ET responde assim, mas eu não vim. A pessoa diz, mas como você não veio, né? Como você não veio aqui? Quanto tempo você viajou? Aí o ET responde, mas eu não viajei. Como não viajou? A pessoa ainda pergunta, mas como você não viajou? Né? O ET responde de uma maneira bem simples. Eu não me desloquei. Eu não vim de lugar nenhum. Eu só me manifestei. E aí? Como fica, pessoal? Eu só me manifestei. Aí... É complicado, né? É complicado. Assimilar tudo isso, né? Sobre os ETs, né? Esse é um conceito novo pra gente, não é verdade? A consciência deixa de existir aqui e passa a existir lá, né? Ou sabe? complicado. Isso é uma coisa que nós, os encarnados, não entendemos, principalmente quando envolve questão de tempo. Quando um espacial se desloca no espaço, não existe distância. Independente da distância, né? Eles levam o mesmo tempo. Ou seja, as coisas estão no espaço, né? Isso não é importante. É no instante. Se deslocar para eles assim, os extraterrestres, eles não viajam. Eles simplesmente se manifestam. Eu acho que esse áudio ele ficou bem elucidativo. E dessa maneira que eu acabei de explicar sobre os seres espaciais, você pode ouvir sobre aquele portal dimensional do Sol, aquele portal, né, que fisicamente é elétrico e tudo mais, mas essa visão mais da parte hiperfísica, sobre os anjos, que são os seres angelicais, os Ililus, e sobre os seres espaciais. A pergunta é, essa Terra realmente é o que nós aprendemos nos livros, nas escolas, nos livros sagrados? Será que essa realmente é a nossa verdade? Essa é a nossa verdade? Pessoal, ótimas perguntas pra gente poder parar e refletir. é isso aí, Bia. Eu agradeço a Bia, Simão, Eu que Eu que agradeço. agradeço. a Wanda, a presença da Wanda, Eu agradeço. a todos que nos ouviram. Eu desejo a todos muita luz na mente, paz no coração e energias positivas consubstanciadas em realizações sempre. A todos, Aranauan. Aranauã. Aranaua. Então, pessoal, a gente vai encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, deixe o like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo para que essas informações cheguem a mais pessoas e mais pessoas possam despertar sobre essa realidade, tá bom? E novamente agradecendo aos nossos parceiros e amigos dos canais Terra Plana USA, Ciência Natural, Mistérios e Curiosidades e Milênio. Muito obrigado a todos, fiquem com o Criador, O verdadeiro, hein? o verdadeiro verdadeiro, é. verdadeiro. E pessoal, reflitem bastante sobre esse vídeo, tá bom? Energias positivas pra vocês, tá bom? Muito obrigada. Fiquem com o Criador. Terra plana, além do domo, do movimento à convergência.